falei pra não sair com essa roupa. Não me aperta. Você gasta dinheiro com coisas inúteis. Fica calmo. Eu vou te ensinar a me respeitar. A violência contra a mulher pode acontecer de diversas formas. Reconheça, denuncie, apoie. Rompa o ciclo da violência contra a mulher. Disque 180, uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba. Caoa Sherry apresenta All New Tigo 7 Pro. A última palavra em inovação, design e qualidade na criação de um SUV com a melhor tecnologia do mundo. Tigo 7 Pro. Nunca se viu nada igual. Feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Quer saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Sabe aquela energia potente que vem de dentro da gente? Na Paraíba tem. E aquela criativa que vira cultura, alegria e arte? Oxi, essa tá por toda parte. Do litoral até o sertão, Borborema, Brejo e Cariri. Esse brilha da nossa essência. Aqui é Paraíba, aqui é potência. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o professor Deusymar Dias. Estamos iniciando mais um programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje nessa edição super especial ele que é um dos grandes escritores paraibanos da atualidade. Nós vamos receber no programa de hoje o queridíssimo cidadão paraibano, para além do termo, como eu vou explicar daqui a pouco. Um abraço, seja muito bem-vindo ao programa Funes Cultural, meu querido Efigênio Moura. Abraço grande, um prazer estar aqui com o pessoal da FUNE, da Tabajara, TV Sol, grande abraço meu querido Jânio, grande abraço minha amada Patos, a eterna capital do sol. Estou à disposição para a gente conversar, contar pabulagem e falar um pouquinho das coisas, das escritas que a gente tem no meio dessa Paraíba real. Pois é, Efigênio, queria que você começasse a falar nessa parte inicial da nossa entrevista sobre a tua relação com a cidade de Patos, né? Então, você hoje escreve a partir do Cariri, do sertão, roda o Brasil inteiro, mas você tem uma ligação forte com Patos, né? Então, como o programa é aqui em Patos, eu queria que você falasse um pouco dessa tua relação com a capital do sertão. Um dos grandes amores da minha vida nasceu em Patos, em 5 de julho de 87. A Amália é minha primeira filha. Eu tenho um filho que mora em Patos, Zé Maria Duarte Moura Neto. Eu morei em Patos por 25 anos. Então eu tenho uma história com a imprensa de Patos e com o Esporte Clube de Patos e também com as coisas miúdas de Patos, com os bairros afastados. Eu fui morador de Jatobá, fui morador do Morro, eu fui morador do Bastião, eu morei do Salgadinho. Eu andei muito pelo centro, eu corri de pés descalços em Patos. As primeiras namoradas foram em Patos, as primeiras desilusões também. E as primeiras escritas, professor,
Eu fui funcionário do Banco do Nordeste, eu era vigilante, fui vigilante do Banco do Nordeste, e o meu primeiro contato com escrita se deu justamente no Banco do Nordeste, quando eu trabalhava pela madrugada, e aí não tinha nada para fazer, havia um mar de máquinas Olivetti e papéis em branco, doido para serem aguados, e aí eu pegava e ficava no teco-teco a madrugada todinha, ali e aí comecei a fazer poemas marginais, e a minha relação com escrita começou a partir daí. Então eu tenho apesar de meu pai ter sido morto em Patos, mas isso não é culpa da cidade, jamais culpar o Estado por isso, mas eu tenho grandes amigos em Patos, eu tenho uma convivência muito maravilhosa com a cidade, apesar da distância. Patos é aquele lugar que a gente não tira jamais do coração. O currículo ele está sempre florido com as cores da cidade de Patos e do Patinho. Efigênio, já são 15 livros publicados, né, em 15 anos de construção dessa tua literatura, e eu queria que você falasse um pouco como é que você classifica a tua literatura, né, como é que você se reconhece enquanto escritor. Minha literatura, eu coloco ela como literatura contemporânea brasileira. Então, a literatura brasileira é literatura com nuances nordestinos, porque trata-se de situações onde a Paraíba é sempre o ápice, é sempre o epicentro. Então, eu acredito que a gente, às vezes são romances, às vezes são comédias, às vezes são dramas, como Pedro Jeremias e tal, mas a minha literatura em si, ela traz da terra aquilo que nós temos de melhor, que é a essência. E qual a essência é essa da terra? Qual é a essência do homem sertanejo, da mulher sertaneja? Qual é a essência do caririzeiro, do brejeiro, do cara da zona da mata? É ser si, de ser você próprio. Então, eu faço questão de mostrar o personagem da forma bruta como ele é, sem se importar com dogmas, da forma caricata, buscando o riso, buscando as formas mais cômicas que existem. Porque, geralmente, quando se fala do matuto, né, que é uma coisa estranha de se dizer, apesar de bonita, você pensa num cara que está um bocó, um mané, que não tem inteligência, etc. Mas quando você diz que está matutando, você está pensando. Então, existe uma contradição aí. Então, a minha literatura é a literatura brasileira contemporânea, né? Então, é como se fosse assim, e me permita o voo, é como se fosse um Guimarães da atualidade. Jamais chegarei ao pé de Guimarães, o gênio que é, mas um Guimarães da atualidade, contando e falando da forma que se fala. Aquela história, né? Quem criou a lei da escrita vem primeiro que a fala. Então, aí, por respeito a quem produz a fala, eu falo dessa forma. Minha literatura brasileira contemporânea. Eu sempre coloco, quando a gente vem com esse papo, né, com um escritor, né, com alguém que está consolidado na literatura, eu sempre coloco uma questão para a gente conversar sobre aquilo que se convencionou ser a chamada literatura regional, né? Então, eu conversei isso com o GSE, conversei isso com o Marcelino Freire, né, com outros autores que nós conversamos aqui no programa, porque esse termo ele foi cunhado no sentido de fazer com que alguns escritores fossem colocados meio que à margem daquilo que estava acontecendo no eixo Rio-São Paulo, né? Então, quem faz a chamada literatura regional? Quais são as características dessa chamada literatura regionalista? Então, eu queria saber um pouco de você sobre qual é a sua opinião sobre essa questão do regionalismo aplicado ao eixo Rio-São Paulo em comparação com aquilo que é produzido aqui no Norte e no Nordeste, Efigênio. É como se nós fôssemos outros lugares. É como se Minas Gerais, como se o Rio Grande do Sul, como a Paraíba, como o Nordeste, nós fôssemos outros lugares e São Paulo e Rio ficasse exclusivamente com o Brasil. Inclusive, houve em 1930, alguma coisa, um momento onde o falar carioca foi a língua oficial do Brasil. Eles consideravam o Brasil, o carioca, como a língua oficial do Brasil. Mas assim, eu vejo isso não nem como um apartheid literário, né? Eu vejo isso como uma ignorância literária. Porque você tem uma pessoa como Jorge Amado, a forma como Jorge Amado escreve.
Você pega a forma como Graciliano escreve perfeitamente, Ariano Suassuna. Onde é que Ariano Suassuna é regionalista? O que é ser regionalista? Né? Então você tem que ter esse tipo de situação. O que é ser falar da região? Tá. Então Ariano fala de Itaperuá, Ariano fala de Cabaceiras, Ariano fala do Nordeste em si. Ok. E Monteiro Lobato fala de onde? Né? Mazzaropi foi criado aonde? E aí nós temos, e é São Paulo, não é? Machado de Assis fala de bairro de qual bairro? Do bairro tal, na cidade de São Paulo. E quando você tem essa situação, então cada um fala de uma região. Aí você, quando diz que existe o regionalismo, não existe o regionalismo na literatura. O que existe é um Brasil imenso que não aceita outros Brasis dentro dele. Se você pegar a literatura gaúcha, no Ipsilíri, e você não vai entender. Então você precisa de um glossário para entender o gaúcho, o gauchês, conforme você fala. O próprio mineirês. Eu tive um certo dia em Belo Horizonte e estava lá uma placa, de onde você vai, para onde você vem. Veja, escrita dessa forma, de onde? E a gente não escreve, então isso é o quê? Então, o que existe talvez seja ignorância literária que não reconhece um Brasil imenso que nós temos e que tem tantos escritores maravilhosos, como o próprio Gessier, como o Marcelino, como Bruno Galdense e outros que nós temos aqui. Misael Nobre, que é um escritor de Moncheira, que nós temos. Esse menino aqui de Patos, o João Miguel, maravilhoso, a Maria Clara. Então, nós temos um universo imenso de grandes escritores que são taxados de regionalistas porque não pegou o avião, ou não pegou a aviação Brasília para ir para São Paulo. É uma covardia um negócio desse. Então, seria só a questão do ônibus ou do avião, né? Isso é uma coisa que não faz muito sentido, não. É só uma questão de logística. É só uma questão de logística. E agora, né? Mas não existe. E as histórias terminam... Essa coisa é tão sem sentido, ao meu ver, que as histórias terminam encantando, né, todo mundo. Porque a gente que está aqui no Nordeste, por exemplo, quando lê Dom Casmurro e entende aquela paisagem, a gente entende o que acontece ali, né? O sulista, quando lê o Alto da Compadecida, ou vê a série, ou o filme, ele também se reconhece ali, também como brasileiro. Sim. Não é? Como brasileiro. Né? Então é meio estranho. Eu gosto de colocar um pouco dessa provocação para tirar, né, esses autores desse lugar. Né? Mas é bom, porque o que você tem que entender é que aquilo que é escrito, tá? Ele é escrito em qualquer lugar. Por exemplo, eu tenho um livro chamado Condado em Breva, ele foi escrito na Flórida. E ele nunca deixou de ser paraibano. Mas o que eu estava vendo lá era a imagem da Flórida, aquele sol da moléstia dos cachorros lá, né? Pior do que o sol de Patos. Eu estava vendo aquelas coisas bonitas, os verdes que tem lá, mas é verdade. Mas nunca deixou de ser paraibano. Então, vamos lá que Machado de Assis volte aqui e chega, vou lá em Malta para escrever um livro lá na fazenda de Cid Noval Moraes. Então, ele vai deixar de ser paulista? Não vai deixar, mas é um escritor brasileiro, não é? Então a gente tem que entender isso. É um Brasil imenso, né, onde todos têm direito a vez, voz e letras. Pois é, você falou no início, né, que seu pai era fiscal, né, e era agente fiscal, e por isso que você conhecia outras cidades, né, mas tem duas coisas na tua obra, Efigênio, que é bem característica disso. Primeiro, que você morou em vários municípios, e no início eu coloquei que você falasse um pouco sobre tua estadia aqui em Patos, mas não foi só Patos, né? Você morou em outras cidades aqui da região, a sua companheira também é de outra região aqui da Paraíba, e Cici de Luzia, que é a sua obra mais conhecida, fez com que você conhecesse praticamente todo o estado, rodando, dando palestra, fazendo lançamento. Então, é como se o conjunto da tua obra representasse não apenas uma região específica, mas é como se o conjunto da tua obra representasse aquilo que o Nordeste é como um todo. Né? Então eu queria que você falasse agora sobre a importância do Cici de Luzia, não apenas por ser a tua principal obra, né, a obra mais conhecida, mas aquela obra que te possibilitou conhecer, né, vários lugares.
Quando eu enveredei pelo caminho da prosa, eu fazia muito poema marginal, como falei, comecei lá nas noites de guarda do Banco do Nordeste, vigilante noturno. E aí que eu escrevi o Eita Gota foi quando eu estava saindo, trabalhava na revista Nordeste, em João Pessoa, eu estava saindo de uma licença médica que ia durar mais ou menos 180 dias. E aí tinha uma situação na minha vida, como eu falei, eu nasci em Monteiro, mas não conhecia Monteiro, né? Mas sempre ouvi falar que Monteiro é uma terra de artista, de poeta, de música, de etc, etc. E aí quando eu escrevi o Eita Gota, escrevi um conto que foi reprovado, que é o conto da Peleja, a subida da ladeira da Borborema, e a minha esposa perguntou, e esse não foi aprovado o conto, eu fiquei triste, e esse pessoal não tem canto para voltar não, para ir para casa? A minha esposa perguntou, e aí eu peguei a história e devolvi o pessoal para Monteiro, que era para onde eu queria estar. E foi onde nasceu o primeiro livro, o Eita Gota, uma viagem paraibana. Então, a partir daí, né, depois de ter nascido em Monteiro, passado por São Sebastião do Luzeiro, por Desterro, por João Pessoa, por São Mamede, por Patos, aí depois tive ido para Itabaiana, Campina Grande, e ficar nesse... E aí, então, quando eu sou convidado por Flávio José para fazer rádio com ele lá na Monteiro FM, e eu disse, Flávio, eu vou, mas eu estou com um negócio aqui na ideia para fazer um livro, escrever um livro, que é um livro rural que contaria a minha infância. E minha infância foi na Fazenda Macaxeira, lá em Monteiro, lá, na verdade em Sabelê, que fica a visão Monteiro. Eu trabalhava pela manhã, à tarde ia lá para o sítio, né, que já são de outras pessoas. Eu escrevia. E quando nasceu o Cícero de Luzia, Deus, ele nasce a partir de uma cantiga de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga ele tem uma força poderosa na minha literatura. Carolino mesmo agora é um livro inteiro Luiz Gonzaga. Então, quando chega Que Vem, que é uma música de Zé Marcolino, que entra no meu juízo, então começa a surgir Cícero de Luzia. Quando Cícero de Luzia quando Cícero de Luzia, do APB, quer publicar Cícero de Luzia, publica e diz, olha, vão subir 2 livros para a Coperv, para ir para o vestibular. Eu não sabia o que era isso. Quando Cícero de Luzia foi escolhido para o vestibular de 2013, né, eu disse, poxa, por que não foi o Eita Gota? Só que Cícero de Luzia ele tem uma poesia magnífica, mágica. Eu não entendo o livro. Eu, se disser a você, o que é Cícero de Luzia para você? Eu digo que a pureza e a besteira ao mesmo tempo. Porque é um livro muito, muito besta, muito, muito sutil, muito leve, muito, sabe? É um romance que não tem nenhum beijo direito, para você ter ideia. Nesse mundo de hoje, vacaiado, né, canaiado que nós temos hoje. E Cícero de Luzia me deu a oportunidade de fazer palestras, de voltar a Patos e lotar o Fórum Miguel Sátrio, numa palestra que eu fiz para uma escola. E me deu condições de vários cidades do levando a minha literatura, que estava começando, iniciando o segundo livro, com um sucesso imenso. E foi um livro diferenciado a partir da capa, que é de um patuense. A capa do Cícero de Luzia é de Chico de Leite, aí lá do Jardim Guanabara. Nós temos a prefácio de Chico Bezerra, outro Chico, que é um forrozeiro de renome nacional, né? E aí o livro vai para o vestibular, tem esse lance todo. De repente o livro é traduzido para o inglês. E aí? Aí pronto, chega na Flórida, vai para a sala de aula de Melbourne. Quando chega lá na sala de aula, acontece a bexiga da pandemia, o livro volta, mas foram para lá. Quer dizer, era Cícero de Luzia, né, nos estrangeiros. E olha a dificuldade de você traduzir o Cícero de Luzia, que não é um livro fácil de se ler, apesar de ser um romance bobo, apesar de ser melhor do que Romeu e Julieta, porque é um romance, Julieta não é, Romeu não é um romance, mas é um livro cheio de palavras nossas, um livro cheio de poeira. Misael Nóbrega me deu a felicidade de fazer uma apresentação desse livro. Eu tenho essa apresentação num quadro, o meu orgulho de ter uma pessoa como Misael, que me fez essa apresentação do livro. Se meta não no meu querer, mesmo sendo tu meu querer, ou nessa caatinga grisalha, o que guia eu é o pretume dos olhos dela. Veja o que é o pretume dos olhos dela. Quais são os olhos dela? É a própria caatinga, é a própria pessoa, a própria Luzia? Então o livro tem muita poesia, né? Músicas foram feitas, cantadas por Xangai, cantadas por Silvério Pessoa, para esse livro, inúmeros jograis. E o Cícero de Luzia é minha obra assim, mais conhecida, talvez seja meu, vamos dizer, o best-seller, né? Magno Opus. É esse cabo aí. Esse cabo é de onde? Entendeu? Então, assim, deu um boom e eu fiquei com medo,
porque, poxa, o que é que eu vou escrever agora? Eu fiz Cícero, vou fazer o que agora? Né? Fiz primeiro o Carro na Veraneio, que eu me lembrava da Veraneio de Pombal. Aí fiz Cícero, vou fazer o que agora? Né? Aí Deus me deu a felicidade de ter a luz de criar outros personagens, outros livros maravilhosos que estão rodando por aí. E tem muita história, né, Figênio, para contar, porque você pega, por exemplo, aqui algumas temáticas, igrejas, botijas, histórias de pabulagem, né? Que são coisas que são nossas, né? São coisas que é a mistura ali de um pouco daquela mentira ingênua com a pabulagem, com as cidades que surgem em torno das igrejas, com o cangaço, né? Com a questão da fé. Tem uma expressão, por exemplo, que eu nunca escutei em outro lugar, né? Que é a expressão de fé. Eu nunca escutei em outro lugar essa expressão, que é uma expressão meio que nossa, né? Então tem plano para manga para mais 30 livros. Não, assim, se você for explorar a literatura, a palavra nordestina, cara, você não para de escrever. Você vira escravo da palavra. A palavra dei fé, quando dei fé, mas tem outra palavra que você não, já dizia GC, você não tem como explicar, não tem como escrever, que é a palavra em. Não é? A gente diz em para tudo, quase, que coisa linda. Mas é o que esse em? Como é que se escreve isso? Não se escreve, entendeu? Então, assim, se você for puxar pela palavra, e se você for puxar pelos antigos, aqueles que têm um dom da palavra arcaica, do português arcaico, do português galego, quando você puxa para isso aí, professor, é um universo, sabe, infindável. E as histórias, elas acontecem no dia a dia e já nem mais falamos sobre botijas, né? E nem mais falamos sobre cangaços, não da forma antiga. Por exemplo, qual o universo do sertanejo? Eu tenho um livro chamado Apurado de Contos. Fiz alguns contos tal, e fiz o apurado e botei e fiz um livro. E fala sobre uma bodega lá na Rua Espinharas, que tinha quando eu morava na Rua Espinharas. Eu imaginei Luciano Marinho, que é também um agente fiscal, um grande amigo nosso, contando pabulagem, dizendo que era amigo de Bill Gates. E aí a história se desenrola a partir dali, dentro daquele balcão encebado, cheio de baba de gato da Espinharas. Então, as histórias, elas acontecem no olhar, né? No olhar. Eu estou pronto. Aí certa vez eu fui lançar o Pedro Jeremias aí em Patos, e no meio do caminho eu parei e vi um calango lá fazendo as coisas erradas lá com outro calango, e de repente só surge uma história. É assim. Então a gente já não depende mais tão somente das botijas, não somente do cangaço, mas depende da fala. A gente depende das histórias reais. A gente depende daquelas mentiras que a gente escuta da Serra do Teixeira e da Pedra do Tendão. A gente escuta aquela curva ali que pega ali perto de Caximba Eterno, desculpa, de São José de Espinharas, São José de quem, meu Deus? São João ali perto de Teixeira. Entre os Patos e São João de Teixeira, começa São José do Bonfim. São José do Bonfim. Bonfim, que tem uma curva ali que é matadeira, né? Aquela curva matadeira ali. Pois é, as histórias acontecem ali. A história acontece naqueles escorrega que a gente dá lá no jatobá, na farinha, no espinho branco. Então, são essas as botijas, né? As botijas que a gente acha são essas, são as palavras ditas e guardadas nos potinhos que estão lá em Rio, os potinhos de arroz, de feijão, nos petisqueiros antigamente. Porque a palavra ela é guardada, né? E depois você pega a palavra, passa um pouquinho de braço dela, dá um assopro, e dando esse assopro na palavra, essa palavra ela se torna nova outra vez. Entendeu? Essa é a história da sua palavra. Então você tem... A palavra, ela não envelhece jamais. Ela está sempre se renovando, já dizia meu querido Braulio Tavares. Você trata esses temas com uma peculiaridade muito linda, né? Muito bacana. Mesmo aqueles temas que são temas extremamente difíceis. Quando os vestibulares regionais eles acabaram, eu fiquei muito triste, né? Porque era uma oportunidade, né, dos nossos alunos eles terem acesso a uma leitura específica produzida dentro do nosso estado. Até porque
você já falou sobre temas extremamente complexos a partir de histórias enraizadas com uma toada simples, apesar do tema ser complexo. Por exemplo, fechamento dos terreiros de candomblé, né? Sim. Campo de concentração, né, como o Alagadiço lá de 1915. Sim. Né? Então, são temas extremamente complexos que são trabalhados dentro de histórias que fazem com que todo mundo entenda. Por exemplo, o cangaço é um tema muito complexo. Quem acha que entender o cangaço é simples, só o sulista acha que o cangaço é um movimento que se resume ao crime. Não, é todo um sistema jurídico complexo que não acontecia aqui no sertão, né? Então, Lampião cometia crimes, assim como todos cometiam crime, porque era uma lei própria que existia aqui no sertão, uma forma própria de se ter aqui. Esses temas que eu citei aqui, como o alagadiço, o cangaço, né, o fechamento dos terreiros, são temas muito complexos e que, através da literatura, você consegue abordar de uma maneira muito, muito, muito forte, né, e ao mesmo tempo, deixando com que as pessoas entendam aquilo de uma maneira direta, Efigênio. Tem nessa abordagem, professor, foi feita através da trilogia Pedro Jeremias. Pedro Jeremias, eu queria contar a história do cangaço pós-Lampião. Toda a história de cangaço a gente conta até Lampião, no máximo até Curisco. Depois de Curisco, o cangaço acaba. E quem participou, como é que ficaram a história? Como era a história desse pessoal que ficou depois do cangaço? Só que eu queria mais. Eu queria escrever sobre o Nordeste em si, o que era o Nordeste em si. E aí, quando você escreve sobre o cangaço, porque você podia escrever sobre o Padre Cícero, mas ficava muito limitado. O conselheiro ficava muito limitado. Mas quando você escreve sobre o cangaço, você aborda todos os assuntos em um só. E todos, você aborda o Alagadiço, aborda Troia, aborda os campos de concentração, a noite da quebra de Xangô, aborda a morte de Padre Cícero e também você pode pegar lá no início da morte de Conselheiro, a no Vaza Barris. Agora, o que você tem que ver também, a partir do momento que você escreve sobre o cangaço, é sobre quem você está escrevendo. No final do segundo livro, volume 2, existe uma cena de estupro, não é? E aí vem uma observação que eu faço com relação à utilização de paramentos, né, do cangaço. Por exemplo, existe o marginal e existe quem está à margem e quem não está à margem da lei. Diz aquele que quem está à margem da lei, né, é marginal. Mas aí você pergunta, e a volante? Não é? A volante era tão marginal quanto. Só que a volante tem a lei ao lado. Né? Mas aí, quando você chega e pega uma mulher, hoje, na atualidade, uma Juliette, por exemplo, que coloca um chapéu de cangaceiro, ou Marinês, por exemplo, que coloca um chapéu de cangaceiro na cabeça, você está meio que dizendo, olha, eu aceito aquilo que eles fizeram com as meninas lá atrás. Eu aceito aquilo que eles fizeram com as meninas lá, fulano, lá de Pão de Açúcar, lá de... E trago para isso a discussão sobre como a mulher tem que se comportar com outra mulher a partir de uma situação de ignorância dessa, de estupro dessa, né? De violência contra a mulher. O Pedro Jeremias chama a atenção para isso. O Pedro Jeremias chama a atenção para a fé que nós temos demais, para a fé, para o fanatismo, aliás. A questão do Padre Cícero, a questão do conselheiro, tudo demais é veneno. A questão do Brasil, o único canto que o Brasil papocou o Brasil, como diz o cearense, foi lá no Ceará, com o Beato Zé Lourenço. Então, tem muita história envolvida dentro do Pedro Jeremias, que quando se lê devagarzinho, meio que assoletrando mesmo, você entende que os coronéis não foram feitos por acaso. E nós não estamos em Teixeira por acaso. Que Teixeira tinha a fama que tinha, não foi por acaso. Que quando eles passaram pela 2ª Companhia, pelo Batalhão de Paz, que antes era no CEPA, não foi por acaso. Quando a polícia subiu para pegar Zé Pereira lá em Princesa Isabel, na Guerra de 30. Então tem todo um envolvimento disso para mostrar um tiquinho da história do Nordeste que todo mundo devia conhecer, que é a nossa fuga, que é o nosso conhecimento, para que a gente não repita coisas absurdas que fizemos lá atrás. Então Pedro Jeremias foi uma trilogia, é uma trilogia muito difícil de escrever. Eu tive condições complicadas de escrever Pedro Jeremias. Tanto é que se não nascesse a Felícia depois, eu tinha deixado a literatura.
né? Porque dói muito, foi muito forte para eles de mesmo. Mas sobrevivi, graças a Deus, e a gente está falando sobre isso, não é? Pois é, Efigênio. As feiras literárias estão voltando, né, com força nos últimos anos, inclusive aqui na Paraíba, né? Nós temos dezenas de municípios que estão retomando as suas feiras literárias. Patos, inclusive, nos últimos anos, vem produzindo muito, muito. Você citou agora há pouco, fiquei muito feliz quando você citou o João Miguel, a Maria Clara, né, o Misael e outros que vêm produzindo muito. Nós temos muitos escritores aqui. Só no âmbito da FUNES, nos últimos 3 anos, foram lançados mais de 30 livros lá, né? Como é que você está enxergando o retorno desse movimento, né? Porque com a internet, os e-books, o Kindle, né? Chegou um determinado momento que os profetas do caos chegaram a profetizar o fim do livro impresso. E eu estou vendo um retorno desse movimento com as feiras literárias, já. Quando se fala em feira literária na Paraíba, professor, eu me lembro não há como você não citar Boqueirão. A feira literária do Boqueirão, a mãe de todas as feiras da Paraíba, através de uma pessoa chamada Mirtes Supino. Mirtes é presidente da ABS, Associação Boqueirense de Escritores, e segurou essa feira, vem segurando, estamos já na 14ª, tivemos agora com homenagem a Lau Siqueira na 14ª edição. Então, chova, faça sol, Mirtes está lá fazendo essa feira, e essa feira vai fazendo com que outras feiras se enchiram, né? Tem um enchimento de querer aparecer também, de botar seu vestidinho de chita e sair para a roda e sair para a dança. Eu tenho a felicidade de ser 2 vezes homenageado em feiras literárias aqui na Paraíba, uma na Flibo em 2013, o ano passado, e outra na Flirrede, a primeira Flirrede que teve, onde eu fui escritor do Cariri escolhido para ser homenageado. Isso é muito bom, porque eu também viajei, andei pelo Cariri, pelas escolas, conversando com os alunos sobre os livros. Com relação à feira, depois aqui nós temos em Campina Grande, aqui a FLIC, que é uma feira que está começando a crescer, e nós temos o FLIPB, que é um coletivo de feiras literárias, e eles fazem feiras miúdas, mas muito interessantes, eu faço questão de participar delas. Agora, eu sinto uma falta do sertão nessa feira, do sertão e alto sertão. Patos, por exemplo, Patos era para ter uma feira imensa, porque Patos tem escritores maravilhosos. Não é todo mundo que tem um Zé Mota para escrever o que ele escreve. O próprio Deisimar, você mesmo escreve muito bem. Como é que a gente vai deixar esse pessoal só vamos ver se dá, olha o livro bacana dele? Não, esse pessoal tem que ir para a feira, tem que ser homenageado, tem que ser estudado, tem que ir para as escolas. Todas as escolas de Patos deveriam ter um aluno, um autor patuense em sala de aula, ou seja no livro, ou seja na palestra, mas era uma obrigação. Existe até uma lei sobre isso, estadual, que obriga que escolas públicas e privadas comprem livros de autores paraibanos. Patos poderia fazer isso, Campina Grande não faz. São José do Egito tem uma disciplina chamada poesia. Os anos iniciais. Poesia. O que é que esse aluno vai aprender? Vai aprender São José do Egito, vai aprender Romano de Santana, vai aprender os violeiros de Ilá e de toda a região do Pajeú, até pegando um tiquinho de Teixeira. E por que Patos? Pelo tamanho que tem, pela imensidão que tem, nós não temos. Nós estamos em um ano eleitoral, não é? Seria necessário que alguém tivesse essa ideia de colocar o escritor patuense, o escritor paraibano em sala de aula para ensinar a história de Patos e outras formas. Quantos nós temos, escritores nós temos? Você falou de 30 livros publicados, lançados na FUNE. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você chega numa escola e lê Misael Nóbrega, lê você, lê Zé Mota, entre tantos. Cara, sabe, isso não é nem afaga o ego da gente. Não afaga o ego do escritor, afaga o ego da cidade, da literatura local. Então, a gente precisa desse merecimento. Vocês precisam desse merecimento. Já assumindo o compromisso aqui com você, Efigênio, da gente encerrar esse ano com uma grande feira literária aqui. Inclusive, esse final de semana... Inclusive o calor. Esse final de semana agora, sábado, nós organizamos aqui um simpósio brasileiro de educação e dentro do simpósio nós conseguimos juntar 14 desses autores para apresentar suas obras lá no simpósio. E olha que coisa interessante, né? Nós trouxemos a Raquel Alves, a filha do Rubem Alves, aqui para o Sertão,
para que ela pudesse, esse ano, 10 anos já morto do Rubem Alves, e fizemos uma grande ocupação literária lá. E para você ter uma ideia, um dos autores aqui chegou a vender mais de 100 livros durante o simpósio, né? Então, assim, as pessoas elas querem ler. Aqui vem tendo um destaque muito grande em relação à literatura infanto-juvenil, né? Então, muitas obras publicadas nessa área, com grandes escritores e ilustradores. Por exemplo, o Júnior Mizaki, né, vem se destacando muito, já são 6 livros publicados nessa área, né? Então, já estou assumindo um compromisso aqui com você. Vamos ajeitar logo a agenda para dezembro. Você está aqui em Patos para a gente organizar uma grande feira literária. Eu quero fazer uma pergunta a você, Efigênio. Como é ser homenageado vivo? Né? Porque é uma curiosidade. Porque geralmente quem escreve, quem pinta, tem aquela coisa, né, de que só fica famoso depois que morre e tal. Você já foi homenageado, né, em feiras e já recebeu títulos de cidadão em vários municípios aqui da Paraíba, né? Então, como é ser homenageado vendo a homenagem? Parece que é uma mentira, sabe? Acho que eles estão fazendo isso de verdade, não. Mas, assim, é muito gratificante, porque você diz, poxa, está valendo a pena. Então, cara, é isso mesmo. Não estou brincando de escrever, não estou fazendo a redação para passar de ano. Né? Estou escrevendo um livro, esse livro ele tem um fundamento, porque todo livro ele tem uma história para contar por dentro das linhas, né? Então, são vários títulos de cidadão municipais, moções de aplauso de Câmara, inclusive na minha cidade. Eu recebi a Augusto dos Anjos, que é a medalha mais significativa da cultura do estado da Paraíba. E ultimamente eu tive uma emoção muito grande, porque o meu nome virou nome de prêmio, né? Prêmio Efigênio Moura de Contos para a Juventude das Letras do governo do estado. E eu nem sabia disso. Então está fazendo algo. Quando você faz uma coisa dessa, é porque está valendo a pena, é o caminho certo, né? Então, aquilo que tu escolheu para seguir, aquela tua literatura, em defesa de alguma coisa, em defesa de uma fala, em defesa de um povo, em defesa de uma terra, em defesa da letra, está valendo a pena, isso não é em vão. Agora mesmo, sábado mesmo, vou estar em Juazeirinho, onde você homenagear de desfile cívico, né? E eu nunca pensei, de repente, você está lá, um menino marchando com a capa do teu livro na mão, sabe? Então, assim, é fabuloso. O cara, a gente fica todo ancho, sabe? Fica até meio envergonhado de ser, que a gente tem aquela coisa, mas, rapaz, eu sou tão bom que tenho vergonha de ser eu mesmo. Mas é isso mesmo, fico muito lisonjeado com isso, né? A gente pensa até que, como eu disse no começo, que é meio mentiroso essas coisas. Ele deixa até o cabo encabulado. E faz com que vale a pena, né? Eu vou fazer a você, Efigênio, a mesma pergunta que eu fiz ao Marcelino Freire. Eu entrevistei o Marcelino depois que ele venceu o Jabuti, que, para quem não se lembra, é um dos maiores prêmios da literatura nacional. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz a ele, eu vou fazer a você, né? Depois do sucesso de uma grande obra, né? Ele chegou a me dizer assim, como é que eu vou fazer, como é que eu vou escrever os próximos livros baseado na pressão do que foi uma obra, né, como levou ele a ganhar um prêmio, ou, no caso, a sua obra. Como é que fica a cabeça do escritor depois de uma obra que rodou tanto, né, que até hoje é comentado, com resenha na internet, no YouTube, não é? Como é que fica a cabeça de um escritor para escrever, né, em relação ao impacto e à repercussão das próximas obras, né? De alguma forma, isso mexe com você, ou você segue o fluxo normal e isso não te atrapalha? Eu sou meio inquieto. Né? Sou meio inquieto. O meu juízo era muito buliçoso. Eu não consigo ficar muito tempo sem escrever e, às vezes, 2, 3 histórias ao mesmo tempo. Às vezes eu me embanano e misturo as 3. Mas vamos considerar o Cícero Luzia como meu grande livro, grande sucesso, e foi, e é. Então, depois do Cícero Luzia, a única coisa que eu queria era tempo de fazer palestra para voltar a escrever. Já estava com Santana do Congo no juízo.
Então, assim, os espíritos de luz me dão muitas condições de receber isso, né? Então, eles estão alvoroçados lá em Riba e dizem, olha, tome logo esse negócio, depois tu vai curtir isso aí. Então, é como se eu tivesse um tempo para escrever e para depois eu dizer, não, agora eu vou curtir, vou ler o que... Porque eu nunca li um livro meu, tem isso também, né? Depois de pronto, eu nunca li um livro meu. Nunca li. E aí eu escuto o pessoal dizer e tal. Porque eu começo a ler, não, mas eu já escrevi, eu conheço esse história, eu vou lá para o final logo, vejo se o final mesmo é o mesmo. Mas assim, para mim vai de boa, eu não tenho aquela coisa de ficar, mas rapaz, eu tinha medo de escrever um parecido com o Oita Gota, que era uma veraneio, eu queria fazer outra viagem, e essa viagem ia ser de ônibus. Poxa, vai ser o escritor das estradas. Né? Mas não foi. E a questão do Cícero Luzia, como foi feita dentro do universo do Cariri, Monteiro, Zabelê e Camalaú, eu tinha vontade de fazer outro livro dentro da região de Monteiro, que é minha região natal, né? E aí escrevi Carolino, que é o meu 15º, que está chegando agora em setembro, que acontece todo dentro da zona rural de Monteiro, que é uma história fantástica sobre Luiz Gonzaga, sobre um boi e sobre um vaqueiro que abanou os queixos do boi, que foi parido por uma véia cachimbeira que por ali passou. Que massa. Já estou na expectativa, inclusive, da gente lançar esse livro em dezembro aqui em Patos, viu? Se Deus quiser, vamos lançar juntos. A gente está chegando à parte final, Efigênio, da entrevista. Eu queria que você falasse um pouco, né? Agora, a tua trajetória na escrita já aconteceu, você é adulto, né? E eu sei que tem muita gente que quer escrever, que quer colocar suas histórias no papel, né? Que quer publicar. Né? Eu queria que você desse um recado para essa galera, né? Queria que você desse um recado para a galera que tem ideias, que tem boas histórias, mas que muitas vezes não sabe como articular isso numa publicação. Então, eu queria que você desse alguma dica nesse sentido para essa galera que tem ainda essa trava, né, de colocar para frente isso. Primeiro a pessoa tem que saber o que quer escrever, né? Sobre o que quer escrever. Então eu quero escrever sobre a Rua Rotary 110, lá no Salgadinho, que foi o endereço onde eu morava lá em Patos. Então você vai escrever sobre tua rua, escreveu sobre tua rua, aí você, cara, isso vale um livro. Vale um livro? Vale. Então vamos correr atrás. Como é que corre atrás? Primeiro você procura professores que façam a correção do teu livro. E hoje, como nós estamos no século XXI, as facilidades no meio da internet são imensas. Então você pode fazer todo o seu livro pela internet, né? Inclusive mandar publicar seu livro, imprimir seu livro pela internet, e você recebe com 30, 40 dias seu livro. Né? E valores muito, muito bacanas. Então, é uma facilidade imensa. Mas primeiro você tem que querer escrever, saber escrever, respeitar as regras que o professor falou, respeitar as regras que a professora ensinou, aquela questão de redação e, principalmente, professor, ler muito. Mas é ler muito, sabe? E ler sem um compromisso de ler, é ler pelo prazer. É pegar a história e sentir, cara, essa história é minha. Eu vou contar a história de Paulo Adriano lá de Bonito. Pronto. Então, essa história de Paulo Adriano de Bonito, você lê, você se maravilha com ela, vê que lá tem muita água e tal. Aí, de repente, você lê, e lê for um leitor bastante bacana, aí você vai conhecer palavras, você vai conhecer os lugares e vai criar os seus lugares. Que a criação só vem depois da leitura. Se o aluno tiver isso, se a pessoa tiver essa, digamos assim, essa fissura pela leitura, obviamente, respeitando seus tempos, né? Lei por lei, vou ler 200 livros, essa não lê, entendeu? Mas se você tiver essa leitura bacana, se tiver esse conhecimento de leitura e quiser escrever, você escreve. Porque para publicar hoje é uma facilidade imensa. Tanto é que hoje, eu publico meus livros, sou eu. Os meus livros não são em livrarias, só quem vende sou eu. Porque há todo um jogo por trás, professor, de que você pensa o livro, manda imprimir o livro, pega o livro, paga tudo do livro, aí chega, eu coloco na livraria, a livraria cobra um percentual absurdo, como até 50% já cobraram de mim aqui em Campina Grande. Então, coloca ali na internet, eu quero esse, aí eu mando. Quando a pessoa recebe, que lê o livro, pai, que legal, tal, ou não gostei, eu gosto muito de ouvir as pessoas que leram o meu livro, porque aí me ajuda a crescer. Mas eu gosto daquela coisa do chicote no lombo, sabe, cru. Pai, você errou ali, você botou aqui, tá errado, isso aqui tá... Eu gosto disso porque me fortalece no outro, eu vou pensar, rapaz, Deus me disse que eu não fizesse dessa forma, não.
Aí eu faço a forma como ele achou. Aí eu sou muito aberto a isso também. E todo mundo deve ser aberto a isso. Quando você termina um livro, Efigênio, o que é que você tem algum tipo de leitura que você, fora daquilo que você escreveu, o que é que você lê, assim, quando você está no processo de escrita, você lê alguma coisa por fora? Quando você termina, como é esse processo de criação? Todo meu livro ele é feito por pesquisas. Eu pesquiso tudo, pronto. Acabei Carolino, então Carolino tem o quê? Tem Luiz Gonzaga? Tem. Ok, vamos ver. Tem o vaqueiro. Vamos pesquisar o vaqueiro. Como era o vaqueiro? Como é o vaqueiro de 1920, 1930? Então eu faço toda uma pesquisa em torno do assunto e vou lendo muito sobre aquilo ali. E dali vou lendo, vou aprendendo e colocando do meu jeito. Quando o livro termina, aí eu entro de luto. Aí eu morro um pouquinho, porque o livro fica ali, ele fica lá largado na dele, mando para as revisões necessárias, para as análises críticas. E quando vem a análise crítica, aí pronto, aí eu pego o livro que eu leio, depois de ler eu não pego mais nele não, só quando ele está, só para o batizado, que é quando eu recebo ele do busto da gráfica. Mas quando eu termino o livro, eu não leio mais nada não. Tanto é que eu estou com dificuldade agora de querer voltar a ler, né? E estou procurando o livro certo para talvez começar outro projeto. Mas eu leio bastante, né? Eu pesquiso muito. Não é só... Deu no juízo. Vamos lá. Ontem foi o dia em que ganhamos de 7-0 daquele time verde. Não está verde não. Aí, entendeu? Não é assim. Tem que ter uma base. Porque é aquilo que eu te falei no início. Todo livro ele tem uma mensagem para passar. Tem um propósito. Por exemplo, Carolina, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre as tradições que estão se acabando. Ele fala sobre o forró que está se acabando. Ele fala sobre a música boa que não se toca mais no São João da gente. O Se a Felícia fala de quê? O Se a Felícia fala do São João que não se tem mais. Fala dos sítios que não existem mais as festas de forró. De que fala o Cisto e Luzia? Fala do homem e da mulher de antigamente, que se respeitam mais. No sítio não existe mais isso. Por que o sítio é a pureza? Porque está longe da cidade onde é o pecado, onde o pecado mora. Não é? O vaqueiro que se preza não quer ficar dentro da cidade. Por que o Eita-Gota? Qual a mensagem do Eita-Gota? O retorno para casa. Eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para minha fala, eu quero esquecer meu francês. Lembra daquele rapaz lá do Ceará? Pois bem, então, aí o que fala o Pedro Jeremias? Tem sempre alguma coisa, sabe? O que é que fala o Xandão Buzeiro? O Xandão Buzeiro ele fala sobre a questão da pandemia, sobre as pessoas de gêneros. O que é que fala o Beijo de Pestana? Fala sobre o negro, fala sobre o homossexual, fala sobre Campina Grande machista e da direita, conservadora, que ainda hoje é, entendeu? Então, todo livro ele tem um negocinho assim para você, um nhenhenhen, que é para a gente descobrir no final e dizer, rapaz, concordo ou não concordo com esse cara. Cara, que papo fantástico. Efigênio, já estou assumindo aqui o compromisso com você, viu? Para a gente organizar até o mês de dezembro, aqui com todo o apoio da Fundação Hernando Sátiro, a nossa feira literária, colocar o Sertão nesse circuito também. E eu quero te agradecer muito a tua disponibilidade, né, de bater esse papo aqui com a gente, e reforçar o convite, né, para que você possa retornar dessa vez presencialmente aqui à cidade, para que a gente possa discutir um pouco da tua literatura, viu? Então, mais uma vez, obrigado, viu, pelo aceite e por esse papo tão gostoso. Quem aqui agradece sou eu, agradeço mesmo, porque você talvez não sabe, mas eu sou muito fã seu. Eu sigo você lá no Instagram, você, rapaz, que legal, o que é que ele colocou, onde é que ele está? Então, eu gosto muito da forma como você se desenvolve, espalha a sua literatura, a nossa literatura por aí. Então, eu agradeço por isso também, por estar com você, conversando com você, por estar na Fundação, na TV Sol e na Tabajara, e principalmente por conhecer uma pessoa que daqui a pouco vai ser pessoalmente, e dar um abraço e contar umas pabulagens juntos, se Deus quiser. Pois eu que agradeço, viu? Então, pessoal, mais um programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Semana que vem estaremos juntos novamente, 4ª temporada desse programa, que já virou referência aqui no sertão da Paraíba. Então, um abraço, querido Efigênio, programa massa, que papo gostoso, e aí até a semana que vem. Valeu! Um abraço!
Tigo 8 Pro. A excelência tecnológica com novo e fascinante design. Esqueça tudo o que você já viu e venha conhecer a 8ª maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo. Sabe aquela energia potente que vem de dentro da gente? Na Paraíba tem. E aquela criativa que vira cultura, alegria e arte? Oxi, essa tá por toda parte. Do litoral até o sertão, Borborema, Brejo e Cariri. Esse brilha da nossa essência. Aqui é Paraíba, aqui é potência. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Te falei pra não sair com essa roupa. Não me aperta. Você gasta dinheiro com coisas inúteis. Fica calmo. Eu vou te ensinar a me respeitar. A violência contra a mulher pode acontecer de diversas formas. Reconheça, denuncie, apoie. Rompa o ciclo da violência contra a mulher. Disque 180, uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.